Há 10 minutos eu falei com a Ju, ela tô indo jantar. Não! Como assim jantar? Esqueceu da Como assim? gente. Pois é, não fui, mas deu tudo certo. A partir de hoje, eu nunca mais duvido da Juliane. Juliane, você ganhou meu respeito. Tá? Errou se um dia duvidou. Bem, pessoal, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes. É com muito prazer que a gente está aqui realizando o 8º encontro do Clube de Leitura São Paulo Potengi. Como eu já falei vários outros encontros, mas eu gosto de falar da história do clube. Começou lá em Macau ainda, e depois o clube passou para Ipanguaçu, tomou esse formato digital e acabou sendo também, voltou para São Paulo do Potengi, né? Assim, porque começou comigo, com a professora Sueli lá em Macau, né? E de repente São Paulo do Potengi está rolando de novo. E é bem legal, é bom ver muitos alunos, né? O pessoal do primeiro ano de informática, o pessoal do terceiro ano de meio ambiente, edificações. Apesar da presença ter sido condicionada, mas isso a gente não comenta, né? A gente só agradece a presença. E hoje, pessoal, o texto de hoje foi sugestão do professor Altier, né? Eu não conhecia esse texto também, fiquei muito surpreso, porque é um texto que parece dizer pouco, mas ele diz muito, né? Se você for mexer aí, for escavucar, tem muita coisa sendo dita. Né? E eu não vou dar nenhum spoiler, vou deixar os nossos convidados destrinchar esse conto para a gente, né? Para ver se... Vamos comparar as nossas impressões de leitura, né? O que foi que a gente viu, né? É muito importante. Esse é o espaço para a gente dividir isso, porque o que a gente vê no texto está diretamente ligado às nossas experiências, né? E cada um tem uma experiência individual aqui nessa existência. Então, fiquem à vontade para participar. Quem quiser falar, levanta a mão, que eu estou aqui como mediador justamente para fazer esse meio de campo entre os nossos convidados e os nossos participantes, né? Quiser fazer uma pergunta aqui no chat, quiser fazer um comentário, levanta a mãozinha aqui que a gente organiza a fila e a gente tem uma discussão bem legal. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Conceição. Maria é a nossa bolsista, né? Responsável pelas nossas artes, os cartazes, né? Sim, eu achei... Arte lindíssima, diga-se de passagem. Justamente. É o diferencial, né? Que essa imagem aqui... Maravilhoso. As imagens não foram na internet, né? Foram todas criadas pela Maria, né? A arte dos cartazes, é bem legal. Mas tá bom, já falei demais. Eu vou deixar agora com os nossos convidados para a gente adentrar nesse conto maravilhoso do Guimarães Rosa. E eu tenho uma lacuna enorme assim, de leitura e literatura brasileira. Eu assumo isso com muita vergonha, mas porque na minha formação eu focava muito na literatura inglesa, né? Então, desde que eu entrei no IF, eu tenho mergulhado mais na literatura brasileira do que antes, né? Então, tem sido muito, muito rico para mim. Então, eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados. Bom, eu acho que a gente precisa começar dizendo que nós não planejamos nada em conjunto, né, Juliane? A gente precisa dizer isso. Porque talvez quando vocês souberam que 2 pessoas mais um mediador vão apresentar o trabalho, provavelmente vocês imaginam que a gente tenha preparado um trabalho junto. Não é o caso, a gente está se encontrando agora, então serão leituras diferentes, né? A minha leitura é diferente da leitura da Juliane, e ela tem que ser diferente, ela será tão melhor quanto ela for mais diferente, né? Então, trago... Oi? Na verdade, o grande convidado é você. Eu estou como convidada também, mas digamos que aqui você vai tomar no copo de vidro e eu vou tomar no copo de plástico. Isso ela está com a taça lá na mão. Toma na água dela. Então, fique à vontade. Inclusive, você pode começar a condução e eu vou fazendo algumas observações, mas fique bastante à vontade. Também eu me inscrevi para ser convidada também a partir da sua escolha de fita verde no cabelo, porque é um conto de Guimarães Rosa que também... Eu amo Guimarães Rosa. E esse conto sempre disse muito para mim, lembra muito minha formação acadêmica, então vai dar tudo certo. Esse conto faz parte muito da minha vida, eu acho que é importante eu colocar isso. É um conto que eu conheço profundamente, né? Na verdade, Guimarães Rosa faz parte da minha vida. Eu tenho uma filha que se chama Diadorim e um cachorro que se chama Riobaldo. Então, tem uma tatuagem com o redemoinho do Guimarães. Tem uma série de coisas dele realmente na minha vida. Mas esse conto, em especial,
eu já trabalhei com ele com diversas turmas diferentes, com diversas possibilidades diferentes. Como aqui a proposta é de um clube de leitura, eu resolvi trazer, então, a minha leitura deste conto, né? A minha leitura que ela precisa ser construída, já que a proposta é para o grupo todo, ela precisa ser construída a partir da leitura de todos nós, né? Então, aí eu vou pedir muito a ajuda dos dois colegas, tá? Mas eu vou pedir também muito a ajuda dos alunos. Então, eu vou pedir realmente para que as pessoas não tenham vergonha. Se quiserem perguntar para mim, que perguntem para o Bruno, não tem problema não, tá? Se optarem por perguntar para ele, tá tudo bem. Mas eu gostaria de que, no decorrer da nossa análise, que vocês participassem, para que não fique só a minha leitura, né? E fiquem muito à vontade de intervir em qualquer momento, né? Como eu conheço esse texto de trás para frente, então, assim, para mim é muito tranquilo transitar nele, sabe? E eu me surpreendo porque, por mais que eu já tenha trabalhado com ele diversas vezes, todas as vezes que eu vou trabalhar, tem alguém que me traz uma informação nova, né? Então, a proposta aqui é fazer uma análise cuidadosa de cada termo dentro desse texto. E eu pensei muito especialmente para hoje, porque tem a ver com o que eu conversei com o Bruno antes, tem muito a ver com... na verdade, não só lembra o conto da Chapeuzinho Vermelho, né? É realmente uma releitura dele. Então, aí, no caso, eu queria trabalhar numa perspectiva de uma quebra da expectativa sintática. Então, vou trabalhar diretamente na palavra e na frase, para a gente pensar nas surpresas que o texto nos traz a partir dessa quebra. Você vai conduzindo aí, eu vou lendo, Bruno? Pode ser, Altier. Eu só projetei o conto aqui para a gente ter um suporte visual. Não necessariamente, eu não sei se você vai querer seguir a ordem. Eu vou querer primeiro lê-lo, realmente é importante a gente fazer uma leitura, por mais que todos tenham feito já uma leitura, mas a gente faz uma leitura para poder entrar nele, tá bom? Então, bora lá então. Vou fazer a leitura e você vai conduzindo aí. João Guimarães Rosa, fita verde no cabelo, nova, velha história. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha que, por enquanto, aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com cesto e pote a avó que a amava uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita verde partiu sobre logo, ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a colar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê, e das horas que a gente não vê, que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não outro, encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras. Sua sombra também vinha-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelãs no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê, nem em botão. E com ignorar-se cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque, toque, bateu. Quem é? Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai, a avó difícil disse, puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre, Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. A avó estava na casa, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo, depõe o pote, o cesto na arca,
e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou, vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. Vovozinha, e que lábios aí tão arroxeados? É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados neste rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde mais se assustou. Como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou. Vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Bom, esse é o texto, né? Vocês já disseram aí antes que que tem a ver com a Chapeuzinho Vermelho, é essa releitura da Chapeuzinho Vermelho. Aí eu queria saber o seguinte, o que vocês sentiram desse texto? O que vocês viram nesse texto? Há alguma coisa que tenha emocionado vocês nesse texto? Exatamente o quê? O lobo seria uma metáfora da morte? O que mais? Pode falar, Anderson. É uma coisa que, assim, em Chapeuzinho Vermelho, nós temos aquele final feliz, o lobo morre, a vovó sobrevive, tudo tranquilo. Já aqui não, a vovó, ela morre. Uma coisa que eu percebi, nessa parte que diz que a menina perdeu sua fita verde, eu simbolizei assim como ela tivesse perdido a sua inocência, tivesse saído da sua infância para uma fase mais velha. Mas qual é a parte do texto que diz que a vovozinha morre, Anderson? Até porque, não, só pegando o link que você falou, até porque a fita é inventada, né? É uma fita verde inventada, né? Ela é simbólica. Isso é extremamente importante. Mas falaram primeiro que o lobo é uma metáfora para a morte. E agora o Anderson virou para a gente e falou que a avó morreu. Qual é a parte do texto que está dizendo que a avó morreu? É engraçado isso, porque eu fiquei com a mesma impressão, essa velha não morreu não, para mim ela tinha morrido. E aí? Falou, a velha morreu ou a velha não morreu? Porque é justamente essa distorção do final, porque a Chapeuzinho Vermelho é o final feliz, aqui não, é desolação, tipo assim, se ela não morreu, mas o que fica é a ausência da velha. Ela não estava mais lá, estava só o corpo. Olha, sendo que demasiadamente, a não ser o frio, triste, um corpo que de repente fica frio é um corpo que morre? Peraí, mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Eu não estou dizendo que ela não morreu, eu quero ter certeza que se ela morreu. Geralmente sim. Pode falar. Quando a menina diz assim, a avó ela estava fraca, né? A aparentava estar fraca, os lábios já não tinha mais sangue, estava roxo, estava com os lábios mortos, entre aspas. Sim. Fita então verde, você entende que ela morreu? Entendo. Quando a menina grita, vovó, eu tenho medo do lobo. Eu disse, vovó, fica, eu tenho medo de ficar sozinha, eu não quero te perder. E ainda mais quando a avó fala, vem enquanto é tempo, como se ela já previsse esse fim. Pode ser tarde demais, né? Enquanto é tempo, pode ser tarde demais. E aí, a galera em geral concorda com a morte da velha? Vamos matar a velha ou não? Aqui no chat, tá todo mundo matando a velha, viu? Né? Ok, eu vou ficar com a morte da velha sugerida por vocês, tá? Mas eu vou tentar encontrar outras leituras possíveis, tá? Mas por enquanto vocês estão dizendo que a velha morreu. Se ela não tiver morrido, a responsabilidade é de vocês e não minha. Não fui eu que afirmei isso aqui, tá bom? Deixando isso bem claro desde já. Qualquer coisa, qualquer crime não fui eu que cometi. Bom, bora lá. Vamos voltar para o início, então, para a gente entender direitinho lá do início? A gente já começa pelo título, né? Fita verde no cabelo. Nova velha história, né? Então, a gente tem uma nova forma de contar a história,
Como é que é? Ah, sim, ok. Então vamos lá. Nós temos uma nova forma de contar a velha história. E quando ele fala sobre velha história, é interessante, a Chapeuzinho Vermelho, ela faz tanto parte da nossa vida, que qualquer um aqui, eu diria que qualquer brasileiro de qualquer idade consegue contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Mesmo que não seja com todos os detalhes, mesmo que seja repleta de erros. Quando vocês reconheceram aqui dentro a história da Chapeuzinho Vermelho, é porque tem pontos em comuns. Tem lobo, tem avó, não é isso? Tem os lenhadores. Tem o caminho, tem o atalho. O caminho, né? Que é uma história. A gente pode dizer que a história da Chapeuzinho Vermelho se passou no mundo concreto, concordam? Né? Que tem uma floresta, que tem uma casa, que tem um lobo, não é isso? Que tem um caçador. Ficção realista, né? Isso. Embora seja um conto de fadas, né? Mas a gente não é um mundo abstrato. Isso, ele usa o nosso mundo empírico para construir a história, né? Isso, exatamente. Aqui não. Aqui, no conto do Guimarães Rosa, nós temos uma desconstrução do concreto, que se dá pela sintaxe. Então, o mundo real tal qual nós conhecemos, ele não vai acontecer aqui nesse texto. A gente aqui vai operar no mundo do simbólico. E a literatura nos permite isso. No texto literário, a gente não tem no texto jornalístico, a gente não tem essa possibilidade. Mas no mundo da literatura, a gente pode partir para o concreto. É assim que se faz poesia, né? Esse texto aqui, embora ele seja em prosa, trata-se de uma prosa poética, né? Por toda subversão da língua, né? Por toda a subversão. Ótima palavra, subversão. Esse texto aqui é extremamente subversivo, né? Então, vamos lá. Logo de cara, nós temos, havia uma aldeia em algum lugar, nem maior, nem menor. Eu quero que vocês respondam rápido para a gente poder andar. Qual o tamanho dessa aldeia? Vai falando aí no chat, Média, não é pode grande, ligar. Hã? Média, não é grande nem é pequena. Média, mediana, que mais? É isso, gente? Vocês concordam com o Anderson? Essa aldeia dizer, média? Porque ele já entra nessa realidade que é mal definida, que é distante da nossa. Não é nem maior nem menor, não dá para dizer. É uma aldeia diferente, uma aldeia hipotética. É uma ideia universal, né? Os velhos velhavam, né? Se eu disser assim para vocês, Juliane é menor, qual é a pergunta que vocês vão fazer para mim? Tem um referencial, né? Ela é menor do que quem? Né? Ou se eu disser que ela é maior, vocês vão me perguntar maior do que quem? Então, já para a gente entender o que eu quero dizer com quebra da expectativa sintática, é que quando nós vamos construir uma frase, seja qualquer frase, qualquer frase, quando nós iniciamos a construção da frase, nós jogamos elementos que são predicadores. O que são elementos predicadores? São palavras que puxam outras palavras. É como se nós jogássemos o tronco da árvore e que nós, a partir desse tronco, fôssemos jogando depois as folhas. Mas quando eu lanço, por exemplo, um verbo transitivo direto, exemplo do verbo beber, quem bebe, bebe alguma coisa, ou do verbo ler, quem lê, lê alguma coisa. Quando eu jogo o verbo ler, o meu cérebro já se projeta para trazer um complemento desse verbo. Se eu não trouxer o complemento do verbo, ou pelo menos se ele não estiver implícito ali no contexto, dá um bug assim no cérebro da gente, sabe? Que a gente tem até nome específico, sabe? Que se chama... Isso seria a teoria do labirinto. A gente projeta frases a partir de um labirinto escuro, em que a gente joga, né, o principal do labirinto. Quando chega lá da frente, a gente não teve as condições satisfeitas, aí o que a gente faz? A gente precisa voltar e refazer todo o caminho para poder construir uma nova possibilidade de frase. Por exemplo, nas frases que são momentaneamente ambíguas, a gente joga uma coisa, chega lá no final, o sujeito não entende, ele volta para o início, processa de novo, e aí a coisa vai, né? Então, mas não são só os verbos que são predicadores, né? Maior ou menor, né? Nós temos aí qualificadores, né? São adjetivos, e adjetivos podem ser predicadores. É diferente, por exemplo, dos adjetivos pequeno e grande. Se eu disser que Juliane é pequena, vocês entenderam o que eu falei? Precisa falar mais alguma coisa? Não. A palavra pequena, ela é suficiente em si
para que a gente compreenda a qualidade de Juliane. Mas se eu disser menor, a gente pede um complemento, ok? Se eu dissesse que a aldeia, portanto, não é pequena nem grande, ela seria média. Fechou a conversa. A gente não precisa ir além. Mas ela não é maior nem menor. E nós não temos os referenciais. Aí, a gente tem a primeira, logo na primeira frase, e aí vocês sabem disso, né? Diferente do romance, que a gente vai ter todo um desenvolvimento da história, às vezes a gente tem uma característica do personagem lá na página 70. Mas o conto não, ele lança normalmente no primeiro parágrafo, a gente já tem muitas informações que conduzem a leitura da gente, né? E aqui a gente tem essa primeira informação extremamente importante. Essa aldeia não é uma aldeia que a gente está acostumado a lidar com ela. Ela não tem tamanho definido. E aí... É interessante. Diga. Como tu falou, que ele constrói o mundo dele, a narrativa, né? E logo na primeira frase, ele já te coloca esse mundo em oposição ao teu. Porque, naturalmente, o referencial desse nem maior nem menor é o conceito que você tem de aldeia. Então, já coloca e o conceito que a gente tem de aldeia é um conceito concreto. Sim. Né? Então, bora lá. Continuando, então. Vamos saber um pouco mais sobre essa aldeia para a gente poder entender. Por enquanto, a gente sabe que ela não tem tamanho definido. Ela pode até ser média. Ela pode ser do tamanho que a sua imaginação quiser que ela seja. Né? Afinal de contas, o que é uma aldeia, né? Pode ser um lugar que tem 20 habitantes, pode ser o planeta Terra, uma aldeia. Depende da perspectiva que você quiser. Mas aí a gente já desconstrói essa perspectiva concreta. E vai continuar. Nem maior, nem menor. Com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam. Qual é a característica dos velhos deste lugar? O que eles fazem? Eu entendi que fazer coisa que velho faz. Como é que é, Anderson? Fazer coisa que velho faz. Fazer coisas que velhos fazem, né? Você deu uma definição perfeita para o verbo. Você já conhecia esse verbo? Não, mas foi o que deu a entender. Exatamente. Não, mas foi o que deu para entender. Esse verbo você não conhecia, porque esse verbo ele é um neologismo, é uma palavra que foi criada pelo Guimarães Rosa. Né? Para quem não sabe, o Guimarães Rosa criou 12.000 palavras nos livros que ele escreveu. Então, ele é o grande mestre dos neologismos, né? Esse aqui é um deles. Então, a gente conseguiu entender que velhos que fazem coisas de velhos é diferente, por exemplo, de pessoas que envelhecem. Envelhecer é ficar mais velho. Velhar é fazer coisa de velho. Né? Mesmo que a gente não parasse para raciocinar, porque é interessante como o cérebro processa a literatura muito rapidamente, dando o sentido correto para a coisa. Né? Todo mundo aqui imaginou, sei lá, velhinhos jogando dominó, velhinhas tricotando, ninguém imaginou um velhinho de skate. Claro que o velhinho pode andar de skate, mas aqui esses aqui não andam, esses aqui fazem coisas de velhos. E aí depois nós temos homens e mulheres que esperavam. É natural que homens e mulheres esperem? Estamos falando de adultos. Aí depende do que está se esperando. Tá esperando a Ju imaginou varrendo calçada da aldeia. Esperar de uma maneira ampla é próprio de nós adultos. E nós adultos, eu estou incluindo vocês alunos também, que já são adultos, né? Vocês esperam, por exemplo, terminar esse curso, né? Alguns esperam arrumar uma namorada, ou terminar um namoro, ou entrar num casamento, sair de um casamento, comprar um carro, comprar uma casa, né? Ficar rica! É isso aí, Ju. Com certeza, isso aí a gente espera sempre. Então, enquanto a gente estiver esperando, a gente tem esperança. Isso é próprio de adultos. Quando a gente para de esperar, a gente começa a velhar. Quando você vê, sei lá, uma Fernanda Montenegro que está com 90 e tal, mas que está cheia de projetos, do que ela vai fazer ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, de peças teatrais e tal, de personagens na TV, você vai dizer que ela está velhando? Não. Mas ela está envelhecida, então são coisas diferentes. Então os velhos aqui fazem coisas. Suzana Vieira é ótimo. Suzana Vieira é uma ótima lembrança. É verdade, Suzana Vieira está com 70 e tal e está sexy ainda, né? Deus do céu.
Não, não vamos nem comentar as posições políticas dela, né? Porque tem uns absurdos ali. Né? Nisso ela está um pouco ultrapassada, mas tudo bem. Está um pouco ultrapassada. Então, assim, a gente vai perceber aqui que as pessoas podem estar velhando, sendo jovens, né? Porque estão fazendo coisas de velho. E as crianças fazem o quê? Nascem e crescem. Então, olha só, gente, por enquanto a gente está só na primeira frase, no primeiro período do texto. A gente agora é que chegou no final dele, desse primeiro período. Não é nem o primeiro parágrafo, não. A gente já tem as seguintes informações. Eu tenho um lugar, uma aldeia, né? Uma aldeia é um lugar. Eu tenho uma aldeia não concreta e que é um lugar comum. É um lugar comum porque todas as pessoas fazem aquilo que se esperam delas. Percebe? Então, a princípio, nós tínhamos aqui tudo para ter uma história muito sem graça, mas a gente tem uma personagem muito especial que destoa de todo o resto, né? Que é aquela menina que, né, todos lá têm juízo, né? Suficientemente. Vocês têm juízo suficiente, gente? Nós adultos temos, tá? Nós professores aqui temos, eu estou perguntando para os alunos. Claro que nós temos juízo suficiente, né, gente? E aí, tem ou não tem? O que é ter juízo suficiente? Para mim, ter juízo é saber que aquilo está certo e está errado. E você sabe? Depende da situação. O bom dos jovens é isso, né? Eles acham que eles sabem o que é o certo e o que é o errado. Talvez você se decepcione futuramente. Mas olha só, aí ó, a Ju disse que não tem juízo nem maior nem menor. Perfeito, Ju. Adorei. É isso. Né? Exatamente. Afinal de contas, o que é ter juízo suficiente? Ela tem juízo, ela não tem juízo suficiente porque não tem de fato, ou é a análise das pessoas a partir das suas visões de mundo, talvez dos seus preconceitos? Quem é que está nos contando a história? Quero dos alunos, que os professores aqui vão responder e eu quero que vocês respondam. Quem é que está contando a história aqui pra gente, gente? Quem pode me dizer que isso vai ser muito importante pra gente? Ninguém? Diga, Anderson. Um adulto. Hã? Um adulto. Madu? Adulto. Gente grande. Um adulto. Não, ok, um adulto. Mas quem é esse adulto? O que ele é pra gente aqui? O que a gente considera? Ele é o quê deste texto? Quem é que conta a história pra gente? Vou mudar a pergunta. Quem é que narra o texto pra gente? Nós mesmos. Hã? Nós mesmos. Não. Quem narra nossas histórias mesmo é aquela voz que a gente tem dentro da cabeça. O narrador, não é isso? Olha só. Ah, você falou aí, é o narrador. Nós temos um narrador no texto. Às vezes, o narrador, ele participa da história e às vezes ele está fora e conta essa história em terceira pessoa. Não é isso mesmo? Tá. A Vitor falou que esse narrador aqui, ele é um narrador onisciente. É aquele narrador que está fora da história. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Concorda? A princípio, sim. Trata-se de um texto em terceira pessoa, o narrador não é um personagem. Contudo, todavia, entretanto, esse narrador aqui ele é mais complexo que isso. Ele narra o texto em terceira pessoa, mas ele coloca as opiniões pessoais dele dentro do texto. E tem uma coisa, ele conta a história de uma menina, ele traz uma protagonista para a história, que é a Fita Verde, mas ele não gosta dela, não. Ele já começa aqui, dando uma pitadinha assim, olha, ela não tem juízo, não. Quem nos conta que ela não tem juízo é ele. É engraçado você puxar esse ponto, Thierry, porque quando eu li o inverso. Esse primeiro parágrafo, agora relendo, eu estava vendo mais como é uma aldeia comum, com velhos que velham, homens e mulheres que esperam. É como se toda essa unidade fosse uma coisa assim, como eu posso dizer... De certa forma, eu vejo dizendo de forma depreciativa, o juízo, seguir a ordem, e a minazinha que destoa, né? Mas é depreciativo. Ele está dizendo, ela não tem juízo. É depreciativo, sim. Não, mas eu via como depreciativo a descrição da aldeia. E ela como sendo um ponto fora da curva nessa aldeia.
a mesmice, os velhos que velham, as mulheres que esperam, meninos Mas sabe por que, sabe por que o cotidianas. narrador deprecia a menina? Porque ele não acredita nela. Ela fala as coisas e ele diz que é mentira. Eu não reparei. Também não foi o meu. Sabe, Albieri, esse conto me lembra muito um outro que eu também gosto muito, que é A Menina de Lá, Sim, do livro Primeiras Histórias, né? sim. E a menina de lá, Inha. e a menina de lá também é uma menina ponto fora da curva, em um lugar nem maior nem menor, com pessoas que velham, com pessoas que esperam, e ela traz o quê quase do místico, do sobrenatural, do transcendente, até no momento da morte da personagem. Então, eu vi muito mais quando falar, ela não tinha esse juízo, não tinha juízo suficientemente e tudo, mas eu acho que é quase aquela crítica elogiosa, sabe? Em relação ao que o narrador já está colocando como esse lugar comum dessa aldeia indiferente, com essas pessoas indiferentes, que as pessoas na sala de jantar, que estão lá ocupadas em nascer e morrer, e está lá a menina sendo diferente disso. Por mais que seja Só que tem uma coisa. A menina de lá, eu concordo com a sua leitura. Perfeitamente, eu concordo com ela. Mas a menina de lá, que tem um narrador extremamente complexo, lá é até mais complexo, porque lá ele era um narrador onisciente, aí de repente, no meio do nada, assim, ele vira e fala assim, Inha gostava de mim. Ele entra na história. Daqui a pouco ele conta os fatos que aconteceram entre ele e Inha, daqui a pouco ele vira e fala assim, nunca mais vi Inha. Sei, porém, que foi daí que começou a fazer milagres. Então, ele conta que estava presente, mas ele não estava presente no momento dos milagres, fazendo com que ele não tenha responsabilidade sobre aquela verdade. E aí ele vai discutir um conceito que é bem mais novo do que o texto, né? Que é o conceito da pós-verdade. Mas tinha uma diferença básica tem uma diferença básica daquele texto para este, é que aquele texto, ele ainda é um texto concreto. Sabe? Por mais que seja um lugar no meio do nada, atrás da Serra do Minho, mas existe a Serra do Minho. Existe o rio Urucuia. Existem aquelas pessoas no Brasil, necessariamente no norte de Minas. Percebe? Aqui não. Aqui é um pouco mais distante. Aqui tem essa desconstrução do concreto mais forte que lá. E lá, ele gostava de Inha. E eu suponho que o narrador aqui não goste da fita verde. Mas eu preciso te mostrar, porque eu não posso tirar isso do nada. Né? E a ideia é te mostrar isso no texto. Essa aqui é a primeira pitadazinha de não gosto de fita verde. Ele diz assim, todos com juízo e ela não. Afinal de contas, quando eu pergunto aqui para as pessoas, você tem juízo? Porque o meu questionamento é, o que é ter juízo suficiente? Suficiente para quê? Então, o que é a concepção de ter juízo para a gente? É você seguir as regras. É você agir de acordo com como esperam que você haja. Né? E se essas regras não forem boas? Ter juízo é necessariamente fugir disso, né? Pode falar, Anderson. Lembre daquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Verdade, verdade. Mas ela não tem juízo para obedecer aqui. Ela não obedece, né? Ela quebra. Bom, vamos dar continuidade para a gente poder entender isso melhor, né? Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Mais uma pitada do narrador. Ele aqui nos diz que a fita dela é inventada. O resto do texto todo, ela vai dizer que a fita é concreta, que é real, que está no cabelo dela. Ela diz que existe essa fita. Foi ele que nos contou que ela é inventada. E aí, ao contar que ela é inventada, a gente precisa pensar um monte de coisas, porque aqui a gente agora está realmente operando no mundo do simbólico. Né? É simbólico ter uma fita no cabelo dela, e é simbólico essa fita ser verde. E aí eu pergunto para vocês, o que o verde significa? É interessante. Eu não sei se significa a mesma coisa, mas eu lembro, como eu falei, eu estudava muito literatura inglesa, eu lembro um conto que o personagem falava green, 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 e verde, né, em inglês,
com sotaque bem puxado do irlandês, que na cultura irlandesa o verde indica inveja. Né? Você chamar a pessoa de verde, é chamar ela de invejosa. Interessante isso. Eu não sabia. Mas eu acredito que não seja, porque são culturas Não, diferentes. aqui eu acredito não. Pode falar, o Anderson. O Anderson nem precisa levantar a mão, cara. Aqui a gente está no bate-papo, cara. Pode simplesmente falar. Se mete na conversa na boa. Porque esse povo que não liga a câmera, não é? É todo mundo feio? Bruno? É todo mundo feio? Ô, gente, eu trabalhava no Rio Grande do Norte, só tinha aluno bonito. Vocês são feios? Abram essas câmeras aí, olha na cara da gente, é melhor. Né, Bruno? Bem, acho diminuir a distância, né? Cadê o povo bonito? Cadê o povo bonito de São Paulo do Potegi? Cadê aquele menino bonito? A Ju tá velhando nesse momento, ela não pode participar agora, porque ela tá velhando, né? Tá todo mundo velhando aí. Fala aí, Ederson. Outro significado do verde aqui que eu conheço é juventude. Tem a ver com juventude, tem a ver com esperança. A esperança... eu arriscaria dizer... Bruno, que não estaria relacionado a esse conto que você conhece, porque eu acho que se estivesse relacionado, o autor, eu não estou falando do narrador, né? O autor teria feito alguma referência à Irlanda, a esse conto específico. Como ele não fez, eu prefiro pensar na simbologia desse conto aqui para o Brasil, né? Que é esperança, juventude, natureza. É mais ou menos isso que o verde simboliza. E ele não coloca essa fita à toa no cabelo dela, né? Então, ela representa, assim, a esperança. Lembre-se que lá em cima, os velhos estavam velhando, diferente dos adultos que esperavam, né? A palavra no caso, esperar, ela é extremamente importante dentro do texto. Então, para mim, realmente, a esperança vai ser importante aqui para a gente. Então, ela significa aqui a esperança. Então, ele disse que ela tem uma fita no cabelo, mas que ela não é de verdade, não. Esperança que a menina tenha juízo? Acho que tudo que ela não quer é ter juízo. Mas ela deixa esse juízo de lado e ela recuperar esse juízo depois vai ser importante. Olha só, todos com juízo, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Isso aqui é extremamente importante para nós. Não é por enquanto, é aqui por enquanto. Esse aqui dá todo um movimento à frase. E ele está dizendo, ela não tem juízo agora, mas ela vai ter juízo depois. Ok? Não, e essas construções do Guimarães Rosa, aqui por enquanto... São construções faladas aqui no norte de Minas, tá? Eu sinto um estranhamento, assim, aqui. Você sente, eu sei. Eu me lembro que há muito tempo eu estranhei algumas construções do Guimarães Rosa, depois eu comecei a percebê-las na fala do meu pai, que é um homem do norte de Minas, da roça, aquela coisa toda, sabe? Aí você vai encontrar nas construções dele as construções que a gente encontra no Guimarães Rosa. E aí faz todo sentido para mim, entendeu? É engraçado isso, me lembrou uma história. Uma vez eu fiz uma viagem de bicicleta pelo interior, pela praia, no Ceará, e em certo momento a gente se perdeu. E eu cheguei para a senhora e perguntei para ela para que lado era a praia. E ela me respondeu, e era de estar perto? E eu não entendi na hora. Ela repetiu, e era de estar perto? Aí um amigo nosso que vinha do interior do Ceará, morava no Cariri, eu acho, ele ouviu e agradeceu. Aí eu perguntei, e aí, Matuto? O apelido dele era Matuto. O que foi que ela falou? Aí ela disse, e era de estar perto? Ela tanto respondeu minha pergunta como tirou uma onda com a minha cara. E eu nem entendi. Porque a gente estava longe da praia. E era de estar perto, sabe? Ela disse muito, eu não entendi nada. São expressões locais que mudam tudo, né, cara? Mas vamos lá. Para que um texto tenha coerência, ele precisa dizer algo no início e isso precisa ser comprovado no final. Se esse texto aqui tiver coerência, e ele tem, eu preciso encontrar quando essa menina vai encontrar o juízo dela. E aí vocês vão me apontar quando é que ela vai encontrar o juízo dela. Porque, por enquanto, ela não tem juízo. Só a galera lá dessa aldeia, tá bom? Mas a gente não sabe nem que aldeia é essa, por enquanto. Veja, apareceu uma aldeia, ela é abstrata. Apareceu uma fita, ela é abstrata. As coisas concretas ficam abstratas logo na sequência. E Isabel, enfim, alguém para representar São Paulo do Potegi. Adoro ver cara de pessoas. Continuando.
Sua mãe mandara com cesto e pote a avó que amava uma outra e quase igualzinha aldeia. Ela saiu de uma aldeia que não tem tamanho definido, que é um lugar comum, e foi para um outro lugar muito parecido com aquele primeiro. Ajudou a gente em alguma coisa? Não ajudou, né? Mas agora a gente vai entender muita coisa. Fita Verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez. Pronto, isso aí que eu acabei de ler responde um monte de pergunta da gente. Quero que vocês encontrem essas respostas. Fita Verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez. Por que vocês acham que entrou essa expressão tudo era uma vez? Qual o sentido dela aí? Eu entendi que assim, eu li o conto, eu sei como é que funciona no final. Tudo era uma vez uma velha. Aí ela existiu, morreu. Eu entendi assim. Isso porque você disse que a velha morreu, né? Essa interpretação é sua. Você concorda, Isabel? O que vocês entenderam dessa frase? Esse tudo era uma vez aí, tá dando ainda mais essa carga simbólica da história. Simbólica por quê? Porque tudo é faz de conta, tudo era uma vez. Que era uma vez é a forma que a gente... Por que é faz de conta? Seria tipo faz de conta, era uma vez algo de imaginação. Mas eu quero um motivo mesmo que vocês acham isso. Onde é que a gente encontra a expressão era uma vez? Que em inglês é Once upon a time. Once upon... Nossa, não consegui sair, não? Que coisa feia. Não vou falar, não. Once upon a time. Isso. Então, veja só. A gente inicia os contos de fada com Era Uma Vez. A Chapeuzinho Vermelho começa como? Era uma vez, uma menina. Era uma vez. Isso. E aqui aconteceu no meio da frase. Se a gente pegasse essa frase isolada, Fita Verde partiu sobre logo. Ela, a linda, tudo era uma vez, não tem sentido nenhum. Mas vai fazer sentido pra gente. Ela saiu do momento em que tudo era uma vez. Ela saiu do momento em que a vida dela era um conto de fadas. Qual é o momento da vida da gente em que tudo era uma vez? Uma infância, né? A infância. Pronto, é só isso. A infância é uma aldeia abstrata, cada uma com o seu tamanho, e é um lugar comum porque faz parte da vida de todo mundo. Viu de onde ela saiu? Tudo isso em 2 parágrafos, né? 2 parágrafos. Então, olha que doido. A cabeça da pessoa no momento. Né? Aí, ó, o Anderson ficou bem melhor com câmera, cara. Bem melhor. Então, olha só, que doido. Aqui agora a gente entendeu que ela saiu da infância e foi para um outro lugar muito parecido. Para onde que ela foi? Posso dizer que ela saiu da infância para a adolescência. Ok. Ela também pode ter ido para a vida adulta ou até para a velhice, porque a gente mudar de fase, né? Na verdade, a gente está em lugares diferentes da mesma pessoa. Então, a viagem que ela está fazendo não é uma viagem concreta. A viagem toda é abstrata. Nós temos uma menina que cresce e não uma menina que anda por um bosque. Percebe? Então, esta viagem da infância para a vida adulta, pode ser vida adulta, velhice, adolescência, o que vocês quiserem, né? Que é essa viagem abstrata desse lugar, então. Então, a aldeia simboliza esse lugar e ela está indo para uma outra aldeia. Ela é, de alguma forma, impelida a fazer isso, né? É a mãe que manda, é a sociedade que manda, é a vida que te manda crescer. Só que as pessoas acham que ela não tem juízo para isso, mas ela vai. Vou que eu sou diferente dessa galera aqui e eu quero crescer, né? Então, vamos lá. O pote continha o doce em calda e o cesto estava vazio aqui para buscar framboesas. Ok? Ela tem 2 coisas. Um pote... Agora a gente já sabe, a essa altura do texto, né, que a gente já está aqui há uma semana lendo esse texto, a gente já sabe que a gente... Que isso, gente? Nada melhor do que para amadurecer do que um lutinho básico. Vocês estão doidos, gente? Que isso? Então, nós temos aqui... Ela tem um cesto vazio para buscar framboesas. Esse que você disse que deu estranhamento lá em cima, olha ele aqui de novo. Olha o movimento que ele dá. Né? Um cesto vazio para buscar framboesas? Que para buscar framboesas? E um pote com doce em calda.
Já que aqui agora a gente já sabe que todas as coisas são simbólicas, o que pode simbolizar um pote com doce em calda? Na opinião de vocês. Sem palavras. Tentem. Tentem. O que te lembra? O que te lembra doce em calda? Açúcar. Infância? O lado doce da vida? É isso. É só isso. É simples, gente. Não é complexo, não. Ela tem um potezinho, ela tem um lugar em que ela guarda o lado menina. Ela guarda esse lado menina com ela. Mas ela tem um cesto vazio, e esse vai ser mais importante pra gente, que é para ser preenchido por framboesas. Uma fruta de que cor? Vermelho. Vermelha. Em oposição ao verde que ela diz que ela tem na cabeça, o que ela busca é o vermelho. E o que o vermelho simboliza? Amor. Eita, que povo romântico. Amor. Esse negócio Amor. Mas vamos além do amor? Vamos além do amor? Amor também é simbolizado pelo vermelho. Antes que alguém responda sangue, não, tá? O sangue é vermelho, mas ele não é... Agora, o que mais? Amor e o que mais? Raiva. Raiva, o que mais? Amor, raiva, paixão, sexo, qualquer putaria é vermelho, né? Você pode observar o seguinte... Você pensar nas casas da luz vermelha. O que é a casa da luz vermelha? Isso! Tem essa simbologia... Falou um grande conhecedor, né? Da paixão do fogo. Como é que é? Falou um grande conhecedor. Olha só, e alguém falou aí embaixo a casa da luz vermelha. Pensa, porque assim, gente, literatura é sempre simbólico. Na vida real, uma mulher pode usar uma lingerie verde. Pode, e vai ficar bonito. Na literatura, você não vai encontrar uma coisa do tipo, e de repente ela entra por aquela meia luz vestindo uma lingerie verde. Não, vai ser vermelha. Vai ser vermelha, vai ser preta, não vai ser verde, concordam? São coisas que simbolizam, porque assim, é preciso a gente entender que aqui é linguagem literária. Se você lê um texto jornalístico e diz assim, o cara foi atropelado por um carro vermelho. Por que o cara colocou que o carro é vermelho? Só porque o carro era vermelho. Foi um acaso o cara ser atropelado pelo carro vermelho. Provavelmente, na literatura, quando você coloca um carro vermelho para atropelar alguém, você tem um intuito com isso. Não é sempre, mas normalmente você tem um intuito ao descrever a cor de alguma coisa dentro da literatura. É o caso aqui. Ok? Então, gente, o que nós temos aqui, por enquanto? Uma meninazinha está crescendo e ela carrega consigo um lado menina, mas ela carrega consigo um lado mulher. O lado menina ela guarda, o lado mulher está vazio para ser preenchido. Todos nós passamos por essa fase, meninos e meninas. A gente tem um momento que a gente quer conhecer o mundo. Você pode falar assim, não, Altiero, mas eu sou aquele crente muito certinho. Ok. E aí você optou por abrir mão de todas essas coisas em nome da sua fé, por exemplo. Né? Mas quis. Nem vem dizer que não, porque quis, né, Bruno? Jogando o professor na fogueira. Eu não sou professor de vocês, então eu posso falar essas coisas. Bruno pode não. Vamos lá, então. Continuando aí, Gui. Daí que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Eu adoro essa construção. Olha só. Ela foi atravessar o bosque a gente já viu que é crescer, né? É ficar mais adulta. Quando ela foi atravessar o bosque, ela viu só os lenhadores que por lá lenhavam. Mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pera lá. Nós já vimos essa construção nesse texto antes, essa construção sintática. Porque quando eu trago a repetição de construções sintáticas, que tecnicamente a gente chama de paralelismo, construções sintáticas parecidas é porque eu quero, de alguma forma, remeter ao significado da primeira. Vocês viram essa construção lá em cima? Os lenhadores que lenhavam. O que tinha lá em cima parecido com isso? Lenhadores que lenhavam. Adultos que esperavam? Isso, exatamente.
velhos e velhas que velhavam, adultos que esperavam, crianças que nasciam e cresciam, não é isso? E agora, lenhadores que lenhavam. Lembra que lá em cima eram pessoas que faziam coisas normais? Pessoas comuns? Né? Velho fazendo coisa de velho e tal, tal, tal. A estrutura é exatamente a mesma. Eu tenho um substantivo, esse substantivo é retomado por um pronome relativo, que, né, que velhavam. Então, todos iguais. E aí, na sequência, eu tenho um verbo, lenhavam. Eu poderia ter lenhadores que caçavam, que pescavam, que conversavam, mas ele fez questão de trazer aqui um lenhador que lenhava, um lenhador que fazia coisa de lenhador, para deixar bem claro, ele era uma pessoa comum. As pessoas comuns da vida da Fita Verde tiraram os lobos do seu caminho. Já fizeram isso com vocês, gente? Seus pais fazem isso com vocês? Acho que só o tempo todo. Bruno, que tem uma filha pequenininha, já está fazendo isso. Eu já desisti de fazer isso com os meus, viu, Bruno? Eles fazem e vocês não sabem. Não vai funcionar. Mas, gente, não funciona, mas nós que somos pais, eu tenho uma filha de 25. Posso garantir que não funciona. Tem uma de 14, estou tentando ainda, né? Mas, assim, necessariamente, quando a gente tenta fazer com os filhos aquilo que a gente acha que é certo. A gente tenta tirar os lobos, né? A gente tenta fazer com que eles não usem drogas, ou que eles andem em boas companhias. A gente tenta tudo isso. A gente tenta tirar os lobos. Na sociedade machista que a gente vive, tirar os lobos da vida de uma menina é tirar as possibilidades de homens da vida dessa menina. Nem tá errado, né, gente? Que homem não vale muita coisa mesmo, não. E a gente tenta e a gente não consegue, né? E aí eu tenho aqui, olha só. Daí que indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum desconhecido nem peludo. Veja que a imagem que ele constrói aqui não é de um lobo. A imagem que ele constrói aqui é de um homem desconhecido e peludo. É necessariamente uma imagem muito máscula. Essa imagem máscula que ele traz é a imagem que é tirada da vida da Fita Verde. Percebe? Ou seja, havia lobos? Havia. Mas eles foram retirados. Ela não tem acesso a esses lobos. Ela não chega a eles. Percebe? Eu acho que a conexão do professor Thierry deve ter dado algum problema. Né? Tá travado. Velhos que velhavam, lenhadores que lenhavam, internets que falhavam. Cada fazendo a sua coisa. Redes que redavam. Mas é engraçado esse conto, quando você vai esmiuçando mesmo, né, vai aparecendo tanta coisa. Agora, se a gente for ler o resto do conto com essa perspectiva, a gente vai perceber muitas coisas. Oi. Opa, agora voltou. Eu ouvi só até o internet que falhavam. Isso. O problema é que eu acabei derrubando um copo d'água aqui, mas tudo bem. A Daça está dizendo aqui, eu li tão inocente. Todo mundo acaba lendo esse conto primeiro muito inocente. Eu adoro tirar a inocência das pessoas na literatura, que fique muito claro. Aí a gente tem aqui... Mas estão gostando da leitura até agora? Tá interessante? Traz outras perspectivas para vocês? E aí a gente tem aqui, onde que eu estava? Ok. Ô, Bruno, eu vou fazer uma coisa aqui agora, cara, é porque eu preciso inserir aqui um texto com que o texto faz intertexto. Tá, então eu vou parar o compartilhamento e tu pode compartilhar, tá? Ok. E eu vou ligar aqui o ventilador que tá ficando quente.
Só que acaba que eu não consigo... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pronto, tá aparecendo aqui. Mas aí eu não vou ver vocês, tá? Então, beleza, eu faço aqui a mediação pelo chat. por favor, faça a mediação para mim. Se alguém fizer algum questionamento, alguma colocação, você vai falando para mim, por favor. Beleza. Tá? E quem quiser falar, fale, por favor. É só passar aqui, pronto. Aqui, não, peraí que eu passei direto. Mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo, né? Então, ela mesma era quem se dizia: vovó, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, no tanto que a mamãe me mandou. Ok? Agora me diz uma coisa, o que está estranho nessa estrutura? Tiago, o pessoal não tá vendo o texto, só para te lembrar, tá? Sério? Porque Ué, a gente tá vendo a tua projeção aqui. E agora? Agora está aqui. Daí que indo no atravessar o bosque. Ah, tá. Então eu vou ficar aqui mesmo. É bom que dá para eu ver vocês de qualquer forma. Aqui tá dando para eu ver vocês. Fica bem melhor. Gente, que princesinha mais linda, Isabel. É sua filhinha? Que linda. Peraí. Ei, bebê. Esse é o André. Obrigada. Ah, é um menininho? É um menino, André. Ai, gente, mas ele é muito fofo. É meu companheirinho de estudo. Eita, que coisa boa. É bom que ele fica quietinho, né? Assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Até cansar, né? Mas aí olha só. Daí que no atravessar o bosque, ela encontrou, então, ela não conseguiu, então, ter contato com esses lobos, né? O que a menina faz, vale para o menino também, tá? Quando você tira todos os lobos da vida dele. Corre. Funciona? Ah, sim. Hã? Continua. Pode falar. Ah, se funciona, eu creio que não, porque ele vai, alguma hora vai querer correr atrás. Ele vai correr atrás, não vai? Ele vai buscar esses lobos, não vai? Aí, olha só, gente, o que ela faz? Vou à vovó, com cesto e pote, a fita verde no cabelo, do tanto que a mamãe me mandou. O que está estranho aqui nessa construção? O que quebra com o que você normalmente esperaria da construção? Quebra com a sintaxe. Vocês acharam natural falar assim, do tanto que a mamãe me mandou? Vocês colocariam vocês colocariam uma fita no cabelo do tanto que a sua mãe manda? Tá sem som, Bruno. Pronto, a Thalia tá falando aqui no chat que, na verdade, é como se ela foi por querer, né? Como se a mãe não enviasse, mas ela que quis ir, né? Pois é, mas eu tô pensando aqui na estrutura sintática mesmo. Onde é que eu me perdi? Qual trecho? Eu tava aqui fazendo a lista de presença e acabei... Ok, é esse penúltimo parágrafo aí. Vou à vovó com cesto e pote, com a fita verde, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. Você concorda que quando você vai colocar uma fita no cabelo, como é que você fala assim? Sua mãe mandou, você vai falar, eu coloquei a fita no cabelo? Quanta, né? Quanta fita, né? Do jeito que minha mãe me falou. Isso. Não é isso? Quanto, né? Você coloca uma fita. E qual é a diferença? Porque quando eu falo sobre o jeito que a minha mãe me mandou, é a maneira, né, e tal. Agora, quando eu falo tanto, eu estou falando sobre quantidade. Ok? E a quantidade. Fita não é uma fita. A fita, ela simboliza outra coisa. A esperança, né? O que ela significa? Não é esperança, inocência, essa coisa toda, esse lado menina dela? Então, ela está dizendo assim, eu sou tão pura quanto minha mãe mandou. Sim. Isso aqui é um jogo de sedução dos mais antigos possíveis. Olha só, gente, ela está passando por um lugar em que pode haver lobos, e aí ela vira assim... Vou à vovó com cesto e pote, ou seja, eu tenho um lado menina e um lado mulher,
eu sou aquela menina na flor da idade, né? Eu sou aquela menina na flor da idade e eu sou tão pura quanto mamãe mandou. Gente, isso deixa um lobo com água na boca. É tudo que o lobo quer. Concordam? Isso é um jogo de sedução. Verdade. E é aquele jogo de sedução que funciona assim, que homem é um bicho meio frouxo, sabe? Quando chega uma mulher e fala assim, olha, eu tô afim, eu quero é dessa forma, a gente é frouxo, a gente não encara, não. Mas quando ela chega assim, coloca um dedinho na boca, finge que não quer, né, diz que ela é toda pura, aí a gente encara, que aí a gente tem coragem. Esse é um jogo de sedução. Então isso aqui é um jogo de sedução. Isso me levou a pensar em pedofilia. Não, cara, não pensa nisso não, a gente não tá falando. É ela que tá procurando, Né? Nós não estamos ver mais isso, como essa transição da menina para a mulher. Exatamente, apaga, delete. Não tem jeito de apagar esse chat. Bom, vamos lá. A aldeia e a casa esperando a colar depois daquele moinho que a gente pensa que veio, das horas que a gente não vê que não são. Quem interpretar essa frase aqui corretamente, Bruno vai dar 5 pontos na próxima prova. Assim, viu, Bruno? Não, tipo assim, eu não consigo ver a palavra moinho na literatura sem fazer aquela óbvia referência, né? Oi, Valéria. Ainda mais... Ela falou alguma coisa depois... Valéria? A gente não conseguiu te ouvir direito. Mas assim, a gente vai funcionar assim. Eu aqui já vou jogar para vocês da seguinte forma. O Bruno vai dar 5 pontos na disciplina dele para quem interpretar esse parágrafo. Pode ficar tranquilo, Bruno. Você não vai dar para ninguém, não. 5 pontos, vai. 5 pontos. A aldeia e a casa esperando a colar depois daquele moinho que a gente pensa que veio das horas que a gente não vê que não são. Entenderam? Vou fazer a lista de presença aqui. E aí? O moinho deve representar algo. Começou bem, Ju. E veja, são Era moinhos que a continuar no caminho com a capa vermelha. Não, aqui não tem. E aqui, Não, na verdade, moinho, olha só, pensa eu que quero, peraí, deixa eu abrir o chat aqui de novo, deixa eu ver quem é que falou. Cadê? O moinho deve ser o ponto de conta de alguém. A Natália falou assim, era melhor ter continuado com a capa vermelha. Natália, necessariamente esse parágrafo aqui é para dizer que não existe a capa vermelha. Já é uma pista. Agora, se acertarem para agora, o Bruno só vai dar 3 pontos. Já deu uma pista, né, Bruno? É justo, né? É mais fácil, né? De encontro com alguém. Não, Natália, tenta pensar no moinho de outras histórias. Já ouviu falar de outra história com moinhos? Ô, Bruno, retire as coisas de outras histórias. Está dizendo isso. Retirar as coisas? Esse daqui é um parágrafo... pode lembrar um pouco o Dom Quixote, assim. Eu acho que é nisso que o Bruno estava pensando. Isso, é porque quando ela fala moinho, que a gente pensa que vê, porque os moinhos eram os dragões que mas veja só aqui. Esse parágrafo aqui, ele está desconectado do resto do texto em algum nível. Ele não é a continuação da narrativa, ele é um parágrafo metalinguístico. Ou seja... Metalinguística, né, é quando você faz um texto explicando o próprio texto. Você faz um poema explicando como se faz um poema. Faz uma receita de bolo explicando como é que se faz uma receita de bolo. E assim por diante. Aqui eu tenho um parágrafo que explica como é que ele está fazendo este texto. Ok? Olha o que ele diz pra gente. Ele não está desconstruindo o concreto desde o início do texto? Esse parágrafo aqui é só para dizer que o concreto não existe. Aí ele pega 3 coisas concretas e grandes. A aldeia, a casa e o moinho. Aí ele diz assim, a aldeia, a casa e o moinho, ok? Essas 3 coisas. Aí ele fala assim, a aldeia e a casa esperando acolá depois daquele moinho, que a gente pensa que vê. Mas você sabe por que a gente pensa que vê? É porque por mais que a gente tenha dito que esse texto está operando no mundo do abstrato, está todo mundo aqui dentro de uma aldeia indo para outra, passando por uma floresta. E ele está dizendo, a gente pensa que vê essas coisas, mas essas coisas não estão neste texto.
Aí ele diz assim, ó, que a gente pensa que vê, e das horas, isso é uma expressão muito aqui do norte de Minas, das horas faz um tempão, sabe? Das horas que isso aconteceu. Aí ele diz assim, das horas que a gente não vê, que não são. E aqui, gente, é muito interessante que quando a gente coloca, que a gente vê que não são, eu tenho o verbo ser como intransitivo, mais uma quebra da expectativa sintática. O verbo ser é um verbo de ligação. Maria é bonita, nós somos estudiosos, e assim vai. Ele é um verbo de ligação. Ele pode ser um verbo intransitivo? Sim. Ele acontece só num contexto muito específico, na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia tem lá assim, Deus disse, se e tu foste. Aí, neste caso, tu foste, tu aconteceu, tu passou, tu foste, tu aconteceste, tu passaste a existir. O verbo ser como intransitivo, que é deste contexto da Bíblia, ele aqui, ele significa existir. Ok? E aí ele está dizendo assim, esquece a casa, o moinho, a aldeia. Estamos aqui operando no mundo do abstrato. Ok? Eu acho que a galera não está conseguindo colocar aí. Porque eu fiz o formulário e acabei restringindo para o domínio do IFRN. Agora eu abri para quem está logado com outros e-mails. Sim. Agora vai dar certo. Pessoal, é importante ter feito a inscrição no SWAP, tá? Para receber o certificado, porque quem gera o certificado é o próprio sistema. Então, não tem como pegar o seu nome aqui e fazer a sua inscrição, tá? Porque ela encerra, aí não pode mais fazer. Limitações do sistema, tá? Agora eu acho que vou ter que passar manualmente aqui perfeito. Aqui. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Olha só, gente. Você conhece a história do Chapeuzinho? Você sabe que a Chapeuzinho foi enganada pelo lobo. O lobo falou assim, olha, este caminho é mais curto, quando era mentira do lobo, né? Havia outro caminho mais curto. Ele mentiu para Chapeuzinho e ela foi enganada. Ok? Aqui não. Lembra que o narrador não gosta dessa menina? Aí ele vira e fala assim, olha, não teve lobo para enganar essa menina. Os lobos já foram exterminados. E aí ele fala assim, e ela mesma, ele poderia ter dito assim, ela resolveu. Mas ele fez questão de colocar o mesma. Mesma é um elemento que a gente chama de anafórico. A anáfora é a retomada de algo que já foi dito para que seja reforçado. Então ele está dizendo que não só ela, mas ela mesma e não outra pessoa, não teve a interferência de ninguém, resolveu. Mas ela não só resolveu, ela também escolheu. Ela não só escolheu, como ela também tomou. Ele poderia ter dito, ela tomou o caminho de cá, ou ela resolveu ir pelo caminho de cá, ou ela escolheu o caminho de cá. Mas ele traz 3 verbos de decisão, mais o mesma, que é um elemento anafórico, para poder dizer assim, olha, não foi outra pessoa. Foi ela mesma que escolheu ir por aqui. A culpa é toda dela. Ok? Ele vai afirmar isso com muita contundência e ele vai retomar isso lá atrás. Ou seja, escolheu o melhor caminho. Aí que tá, não foi o melhor caminho. E é por isso que ele vai culpá-la, né? A questão é que a responsabilidade foi dela. Aí nós temos aqui... ela escolheu esse e não o outro encurtoso. Encurtoso aqui é uma palavra que foi inventada por ele, é mais um neologismo, né? Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha ali correndo em pós. Tá bom? Aqui, gente, esse texto aqui, a gente está vendo que esse texto ele está o tempo todo dialogando com o texto da Chapeuzinho. Tecnicamente, a gente diz que ele está fazendo um intertexto. Esse diálogo entre textos é o intertexto. Todo texto é intertextual. Diga. Desculpa interromper, mas a Juliana fez um comentário interessante. Que, eu não vi. Os 2 caminhos levariam ao mesmo resultado, né? Porque, assim, a gente pensando nessa escolha do caminho com o desfecho do conto, é onde se sustenta esse olhar do narrador sobre ela, né? De culpa. Mas aí, pensando bem, o final do caminho é a casa da vovó, né? O caso que ele está chamando aí é o percurso. O que importa para a gente aqui é o percurso dela, né? A transformação, toda
Muito bem colocado, Ju. Interessante. Bruno, lembrando que na obra do Guimarães a gente tem uma palavra muito importante que é travessia. Sim. Né? Aí, reforçando tudo que você disse, o importante é o caminho e não o fim dele. Sim. Até porque, será que ela chega na casa da vovó? Será que a casa da vovó existe? Bom, Tiago, agora tá complicado, né? Não, porque vocês mataram a velha. Mas aqui, no meio do texto, que a gente ainda não terminou essa análise, eu pergunto para vocês, será que a vovó existe? Era isso que eu estava pensando, exatamente isso. A velha não existe. Será que existe? Eu estou só questionando. Eu posso falar uma coisa de brevemente? A Maria é Jéssica, né? Ela disse que nunca mais vai ler da mesma forma. A intenção é exatamente essa, minha querida. Né? A Daça falou aqui uma coisa interessante. Ela viu que o caminho, se ela tivesse pegado o caminho curto, ela teria mais tempo com a avó, né? Mas é como o Thiago está falando, esse tempo é com a avó mesmo, né? Ah, uma avó? Ele rindo do nosso bug coletivo. Eu adoro isso. Eu gosto muito. É uma pena que eu não estou vendo a cara de todo mundo. Eu queria estar vendo a cara de todo mundo. Eu gosto disso. Bom, conto, Thierry, tem um efeito legal também, aquele conto Os Noivos, do Nelson Rodrigues. Não sei se tu conhece. Não conheço, não. Que é muito bom ler em sala, que tu escuta aquele de surpresa no final, assim, conjunto, e uníssono. Os Noivos, né? Os Noivos. Depois dá uma olhada. Continho Vou dar uma olhada. E é um conto que dá para trabalhar em sala de aula porque não tem palavras chulas, né? Porque no Nelson Rodrigues tem muita coisa pesada, né? Principalmente em tempos de Bolsonaro, a gente não pode mais falar putaria em sala de aula, não. É verdade. Mas diz aí, Wenderson, você levantou a mão, querido. Uma coisa passou na minha cabeça agora, quando você questionou, a avó existiu, agora que eu entendi. A morte da velha pode ser entendida como aquela menina saiu da fase de criança e passou para adulto. Pronto, perdeu a inocência. Vamos ver se é isso? Eu entendi assim agora. Faz sentido. O que você está falando faz muito sentido. Daqui a pouco a gente vê se é isso. Vamos lá. Então ela escolheu esse caminho e saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Gente, aqui, nessa fase aqui, nós vamos ter um outro intertexto. Aqui, no caso, o narrador faz uma referência a um poema do Romantismo, do Casimiro de Abreu. É um poema que foi escrito mais de 100 anos antes há muito tempo antes deste texto aqui, tá bom? É esse poema aqui que eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês, deparou com ele. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeitos, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Esse texto aqui, gente, é um poema que vocês certamente já viram em algum momento, né? Ele está em quase todos os livros didáticos. É um texto do Romantismo que traz a figura de uma criança inocente de 8 anos de idade. E no final ele diz que ele corria atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. A fita verde, ela não corre atrás das asas de borboletas azuis. Ela corre atrás de suas próprias asas ligeiras. Mais uma vez, o narrador está dizendo, ninguém conduziu essa menina, ela foi porque quis. Percebe? Então, ele se vale do poema do Romantismo, olha só, saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha ali correndo em pós. Ok? Ele usa o poema do Romantismo para dizer que o que ela encontra não é o mesmo que o menino do Casimiro de Abreu tinha encontrado, ela encontrou outra coisa, afinal de contas, ela tem responsabilidade por esse voo, as asas são dela. Sabe o que eu vejo nesse trecho, Thierry? Ainda mais se tratando do poema romântico, né, de devaneios, de muita imaginação, as asas, os voos, é como se ela tivesse ido correr atrás dos próprios sonhos, das suas asas ligeiras, né, dos sonhos dos voos que os sonhos delas alçavam, né? Só que aí o que ela encontra é sombra.
Enquanto o menino encontra borboletas azuis, o azul que dá tranquilidade, etc., o que ela encontra é sombra. Ela não encontra o mesmo mar de rosas que o menino encontrou. Porque esse ponto aqui não é romântico. Ele cita assim, tem a sombra que segue ela sempre, né? Inevitavelmente, né? Quando fala, não sei o quê, eu não tô vendo o texto após, né? Assim, a sombra após, coisa assim, né? Tá ali, vai ter sempre a sombra. Né? A Daça diz que ela tá desconfigurada. Vamos lá. Ainda não acabou, daqui a pouco piora. Brincadeira. Divertia-se com ver as avelãs no chão não voarem, com inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão. Com ignorasse cada uma em seu lugar, as plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Vamos lá. Ela se divertia com as avelãs que estão no chão. Gente, avelã não voa, concordam? Se avelãs não voam, por que ela se divertia em ver avelãs que não voam? O que vocês acham? Qual o sentido de se divertir com uma avelã que não voa? Sei lá, se divertir com a desgraça dos outros. Mas a avelã que não voa não é a desgraça dos outros. A avelã que não voa é só uma coisa comum. A avelã que não voa, não, eu vi mais como uma impossibilidade. Mas é comum. Fala, Cíntia. Oi, boa noite. Eu acho que aqui é se divertir em ver as coisas como elas realmente são. Com as avelãs no chão, é verdade, Cíntia. É exatamente isso. Verdade. Exatamente isso. As avelãs que não voavam. Cíntia Chicarelli. Eu tenho uma amiga com esse sobrenome, será que era parente sua? Você tem parentes em São Paulo? Sim, eu moro em São Bernardo do Campo, mas Chicarelli é o sobrenome da minha esposa. Ah, tá. Então, será que sua esposa é minha amiga? Não, brincadeira. Ela é casada com um rapaz, né? Mas então, ok. Então, talvez ela seja parente dessa minha amiga. Vamos lá, então. Só um adendo, que que legal que o clube passou bem dos limites do Rio Grande do Norte. É interessante saber. O pessoal divulgou muito o clube de vocês, que agora que eu estou conhecendo, infelizmente eu demorei para conhecer, né, nos grupos da faculdade onde eu estudo, sim, que é aqui de São Paulo, mas eles, na verdade, no grupo tem gente do Brasil inteiro. Então, com certeza, tem outras pessoas de outros lugares por causa da mesma faculdade. Sim, legal. Deixa o seu contato no semestre que vem, quando a gente for continuar com o clube, eu passar para você ajudar nessa divulgação. Achei com certeza. Posso te mandar aqui no chat? Você pega? Pode, para agora. A cara de Bruno visivelmente emocionado porque o clube dele está extrapolando limites. É muito bom, né, Bruno? Olha, eu comecei agora e já estou apaixonada. Que legal, que legal. Que legal, Bruno. Eu fico feliz. Você chegou a ver? Desculpa? Eu te mandei aqui, você chegou a ver? CI Gameplay, né? Eu vou anotar aqui na lista das inscrições, eu vou lembrar. Olha, a Isabel é de Mogi Mirim. Eu tô achando que são alunos seus aí de São Paulo, do Potegi? Não, né? Tem uma galera aí. Não, tem muitos alunos aqui que eu tô vendo. Tem alunos meus. Tá ótimo. Aqui. São 45 pessoas, também. Tá ótimo. Não, recorde de presença, viu? Os dois últimos encontros bombaram. Eita, que legal. Bom, muito bom. Bom, espero que não saiam decepcionados. Tem gente aí dizendo que tá bugado, mas vamos lá. Continuando aqui então, gente. Divertia-se com as avelãs que não voavam, né? E veja como a sua leitura está correta, Cíntia. Com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, uma figura de linguagem bonita, né? As borboletas que abrem e fecham as asas. E cada uma no seu lugar, as plebeinhas flores princesinhas e incomuns, quer dizer, tá tudo no seu lugar. Avelãs que não voam, as florzinhas no seu lugar, tá tudo ok, né? Só que ela se divertia com isso porque ela não conhecia isso, ok? E como é que eu sei que ela não conhecia isso? Porque eu preciso de pistas dentro do texto que me informem isso. Vinha sobejadamente. Essa expressão ela é muito usada aqui em Minas, ela é pouco usada aí no Rio Grande do Norte. Mas a Cíntia, que é de São Paulo, por exemplo, entendeu perfeitamente. Aí vocês usam apenas a palavra sobejo, né? Então, assim, olha, eu bebi aqui nesse copo, ele está sobejado. O clássico sobejo. Isso, sobejo. Então, assim, uma coisa sobejada é uma coisa que já foi experimentada, ok?
E aí é importante que ele diz assim, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. A gente quem? Ele chama para o texto o leitor. A gente, você que já viveu essa situação e eu que estou narrando. Mas para ela era tudo novo. Então, para ela, as avelãs que não voam eram encantadoras. Para a gente fazer uma relação aqui com a adolescência, sabe quando você arruma a sua primeira namorada, namorado, seu primeiro crush? E aí você tá apaixonado pela pessoa e a pessoa te dá um fora? Aí você tá lá chorando, desesperado, aí chega alguém, deixa isso para lá, é só o primeiro, isso passa. Aí é que é ruim, aí é que pega mesmo. Porque a pessoa que está vivendo aquilo pela primeira vez é maravilhoso, mas quem já viveu são avelãs que não voam. É só isso, nada mais. Né? Então, vida que segue. Aí, na sequência, nós temos aqui, demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela toque, toque, bateu. Ela chegou em casa. Será que existe essa casa? Bateu, tem uma coisa concreta aí. Tem uma coisa concreta. Em que ela bateu, Bruno? Na porta. Em né? tese. Em tese. Será que essa porta vai continuar existindo? Vamos ver. E aí ela pergunta, a avó que eu não sei mais se existe. Deixa eu pegar aqui a próxima parte. Aqui. Sou eu. E Fita Verde descansou a voz. Ao dizer que ela descansou a voz aqui, ela está dando tempo para que a personagem possa pensar. Ela não respondeu de bate-pronto. Ela sabe o que ela vai responder. Ela pensa no que ela vai responder. E ele diz aqui, então, assim, Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Nós já vimos essa construção aqui, não vimos? Da mamãe, né? Tanto que a mamãe mandou, né? Que ela falou lá atrás. Mas tem aí escrito tanto que a mamãe mandou? Não, aqui não. Não. Porque lá atrás era uma descrição com sedução. Então ela tinha que ser tão pura quanto a mamãe manda. Sim. Aqui agora é só uma descrição. Eu sou a fita verde, eu sou a sua linda netinha com a fita verde no cabelo. Vim pra cá porque a mamãe me mandou. Só isso. Importante, quando ela bate na porta, ela diz que ela tem uma fita verde no cabelo. Depois ela vai se contradizer. Mas a gente precisa guardar essa informação aqui agora. Quando ela bate na porta, ela diz que tem uma fita verde no cabelo. Ok? Importante isso. Aí ele diz assim, vai. A avó difícil disse. Não foi fácil para ela tomar a decisão de mandá-la entrar. A avó difícil disse. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Me apontem aí, por favor, deixa para eles, tá, Bruno? Me apontem aí, por favor, 2 erros dessa construção. Puxa o ferrolho da porta, entra e abre. Diga aí, Jailson. Pode falar, Jailson. Eu acho que tem uma inversão aí. Primeiro ela vai entrar e depois vai abrir a porta, entendeu? Exatamente, meu querido. Não dá para entrar e abrir, eu preciso abrir para depois entrar. O que mais? Ferrolho não é de ferro? Exatamente, Ju. Ferrolho é de ferro. E aí nós temos um ferrolho de pau. Qual é? Por que ele faz isso? Porque o Bruno tinha dito assim, mas agora ele encontrou alguma coisa concreta, ele bateu numa porta, aí ele vai e destrói a porta de 2 maneiras. Não entra e abre. Primeiro precisa abrir para depois entrar. E ele depois destrói da seguinte forma. Se eu pedisse para vocês aqui, gente, me dê aqui exemplos de substantivos concretos. Me dê 5, cada um me dê 5. Eu tenho certeza que a maioria de vocês iriam apontar ferro e iriam apontar pau. Ou algo parecido com pau, madeira, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele pega 2 elementos que são símbolos do concreto e funde esses 2 elementos fazendo com que ele não exista. Então, o ferrolho de pau não existe. A porta não existe. Também o ferrolho geralmente fica dentro da porta, não do lado de fora. Também. Né? Mas a porta precisa... Uma porta que você entra depois abre, diz o Anderson. Não precisa estar dentro, pode estar fora também, né? Fala o Anderson. Coisa que eu entendi aqui, do meu ver, né? O ferrolho de ferro, ele segura bem a porta, segura bem. Já o ferrolho de pau, eu acho que pode ser facilmente quebrado. O fato é que esse elemento não vai existir.
o ferrolho de pau não vai existir. Né? Porque a porta também não existe, não. Não dá para eu entrar depois abrir. Fala, Isabel. Essa porta também pode ter um significado de obstáculo que ela tenha que ultrapassar. Ela por ela mesma. Mas aí, de qualquer forma, ela precisaria entrar para abrir para depois entrar. Sim. Então, vamos colocar assim, Isabel, se eu colocar assim para você. Entra no seu coração e abre. Então, esquece o concreto. O problema é que a gente está preso no concreto. Mas o texto não, já... mas eu penso que são os obstáculos da vida. Ok. Não o obstáculo físico. Ok, concordo. São os obstáculos pessoais que ela precisa ultrapassar. Então, pode falar, Cíntia, pode falar. Eu acho, na verdade, que aqui está dizendo que existe um obstáculo aos olhos de outras pessoas, mas que no fundo não tem. Sim. E importante, ela chegou a um ponto que ela encontrou algo que ela não tinha, representado na avó. O que uma avó representa? Um porto seguro? Mas eu quero uma palavra específica. O que um idoso, uma pessoa experiente representa? Acho que sabedoria, segurança, conselho, algo dessa forma? Algo que ela não tinha e que ela iria adquirir. Consciência. O juízo. Juízo. Lá atrás, o narrador falou, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que, por enquanto, já nos anunciando que numa hora determinada, ela encontraria o juízo dela. Então, ela não está encontrando a avó, ela está encontrando a si mesma. A velha espingarda do Tchekov, né? Lá na frente ele apontou, agora veio o tiro. Exatamente. Percebe? Aí ela encontra consigo mesma. Pode falar, Jailson, fica à vontade. E mais lá na frente, mais pra frente do texto, quando a avó, que a gente vai fazendo aquela construção da morte da avó, a Chapeuzinho, o narrador escreve, né, que como se ela fosse ter o primeiro juízo dela, né, algo do tipo, como se no finalzinho ela fosse construir o juízo dela, com a morte da avó. Exatamente. Mas aí ele vai falar como se fosse ter juízo, e não dizendo que ela teve juízo pela primeira vez. Mas daqui a pouco a gente chega lá, não vamos pular para o final do texto, não. Sem spoiler, mas você está certo na sua análise, está muito certo mesmo. Então, olha só, aí ele diz assim, como se fosse, cadê? Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. Olha só essa atitude dela. Quem é que entra na casa da avó, entra e olha? Casa da avó a gente chega e entra e vai direto para a cozinha para comer, não é assim? Mas aqui é outra história. Aqui é ela entrar no coração dela, na consciência dela e fazer uma autoanálise. Aqui é o momento da autoanálise, é o momento que ela para pensar assim, poxa, que porcaria foi que eu fiz na minha vida. É o momento dessa análise. Aí ele diz assim, a avó estava na cama, rebuçada e só. Para quem é aí do Rio Grande do Norte, talvez não entenda muito bem, quem é de São Paulo aí sabe, né? Rebuçado é todo encolhidinho, de bruços, né? É uma expressão daqui, né? Então ela estava rebuçada e só. Eu estava sofrendo. Está falando dela mesma, né? Ela estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim de ter apanhado ruim defluxo. Então ela estava doente, ela não estava bem, pegou Covid aqui pelo visto, né? Dizendo, depõe o pote e o cesto em cima da arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. O que é o cesto mesmo? É aquilo que já estava para ser preenchido. Que é a parte mulher preenchido pelo lado mulher, não é isso mesmo? Isso. O que é o pote? É o lado criança. O que é uma arca? Uma arca que aí no Rio Grande do Norte a gente vai chamar de baú. Aquele baúzão grande. Para que serve uma arca, um baú? Eu pensei em Arca de Noé. Não, pois é, mas é só aquele baú que a gente tem no quarto. Para guardar as lembranças. Para guardar as lembranças. Coisas velhas, coisas antigas, lembranças, recordações. Pode falar, Cíntia. O pote seria o quê mesmo? O lado criança dela, que a gente viu lá em cima, né? Então, o que ela está dizendo para ela? Pega o seu lado criança, a sua porção criança, pega o seu lado mulher, junta com todas as suas recordações e vem para perto de mim
tenta tomar juízo enquanto é tempo, porque pode ser tarde demais. Isso é ela falando para ela mesma. E é como a velha é o juízo, né? Pode falar. Exatamente. Pode falar, Ju. E talvez esse guarda na arca é o motivo de não deixar nenhum nem outro transparecer a mais, e sim equilibrá-los de uma forma, deixar ele guardadinho e ir ali atrás do juízo, no caso, né? Fazer uma análise fria, né, da situação, junta com tudo que você fez, junta com todas as suas recordações, fazer uma análise fria de fora, né? Vamos olhar isso de fora e vamos ver o que aconteceu. Aí, olha só, aí eu tenho aqui, cadê? E vem para perto de mim enquanto é tempo. Ok, deixa eu passar aqui o slide. Ficou ruim que eu não estou conseguindo passá-lo diretamente aqui não, Bruno. Mas vamos lá. Mas tá dando certo, né? Tá dando certo. O importante é isso. Improvisos da tecnologia. Aqui agora, gente, eu gostaria de que vocês observassem o seguinte. Aqui nós vamos encontrar um novo intertexto. Esse novo intertexto é de um texto da Cecília Meirelles, que é contemporânea do Guimarães, mas ela escreveu esse texto aqui alguns anos antes, e é um texto bastante conhecido. É outro texto que provavelmente vocês já conheceram aí em algum momento da vida de vocês. Então nós temos aqui, acompanhe por favor a leitura aí, é um retrato que se chama. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Eu não tinha os olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É lindo esse texto, né? Eu adoro esse texto, eu acho ele maravilhoso. Aí o que acontece aqui? O que eu tenho aqui, o texto se chama retrato, então a gente supõe que a pessoa esteja olhando um retrato antigo e tentando se reconhecer nesse retrato. E ela não sabe quando ela envelheceu. E aqui, nós temos uma menina que não sabe quando perdeu a fita verde. E como é que o Guimarães, eu não vou falar do narrador não, porque quem construiu o texto foi o Guimarães, né? Como é que o Guimarães fez para trazer o texto da Cecília para o texto dele? E aí eu diria para vocês que o texto da Cecília, por incrível que pareça, ele está mais presente dentro desse texto do que o do próprio da Chapeuzinho Vermelho. Porque esse texto conta a história do texto da Cecília, de uma pessoa que envelheceu, que a vida passou, e ela não percebeu como é que ela envelheceu. E o Guimarães, ele fez isso trazendo algumas palavras do texto da Cecília para o texto dele. Eu vou ler rapidamente e eu quero que vocês prestem atenção nas palavras soltas. Eu vou dar mais força a elas, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, e nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças tão frias e paradas e mortas, e nem esse coração que nem se mostra. Coração que nem se mostra vai ser importante pra gente. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa. E aí ela pergunta, em que espelho ficou perdida a minha face? Aí, na sequência, o que a gente vai encontrar aqui no texto Fita Verde é isso aqui. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada. Agora que ela faz a análise de si mesma, ela percebeu que no caminho ela perdeu a fita verde. Lembra que ela bateu na porta e disse que tinha uma fita verde? Verdade. Ou seja, quando ela deparou consigo mesma, ela achava que ela fosse uma menina inocente ainda. Mas depois, quando ela parou para analisar tudo que ela fez na vida, ela, caramba, faz tempo que eu perdi essa fita. Percebe? Verdade. Então ela não sabe. Da mesma forma que a Cecília não sabia quando é que... Em que espelho perdeu a face? Hã? Em qual espelho ela perdeu a face? Exatamente. Em que espelho eu perdi a face? Em que lugar que eu perdi essa fita verde? Eu achava que eu tinha, mas eu não tenho mais. Percebe? Aí ele diz assim, né? Além de entristecer de ver que perderem caminho sua grande fita verde atada. E estava suada, com enorme fome de almoço. Ela estava suada, estava cansada e ela estava com enorme fome de almoço.
Ela não tinha fome de comer uma coxinha, de comer uma coisinha qualquer e tá tudo bem. Ela tem fome de almoço, que é fome de coisas consistentes. É uma necessidade. Porque parece que ela conseguiu ela conseguiu muitas framboesas, mas coisas consistentes que matem a fome de verdade, ela não tem. Parece que ela não construiu um lar, não estou falando de casa, estou falando de lar. Talvez ela não tenha construído uma família. E as coisas foram se perdendo da vida dela. E ela agora percebe que ela tem fome de almoço, mas ela só tem fome de almoço quando ela percebe tudo o que ela fez. E agora aqui sim, prestem atenção nas palavras, que a gente vai recuperar as palavras lá do poema da Cecília. Porque quando nós lemos isso daqui a primeira vez, a gente estava esperando aparecer um lobo, porque a gente estava pensando que estava falando da história da Chapeuzinho. A gente pensava que era um lobo travestido de avó, e aqui é só ela conversando consigo mesma. Quando ela fala, então, assim, os braços estão magros, os seus, ela está falando dos braços dela mesma, né? E aí eu tenho essa sequência aqui. Eu vou falar tudo, vou passar o slide, inclusive, para que a gente possa perceber as palavras. Vovozinha, mas que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. A avó murmurou. Aí, que chato não poder passar aqui o slide direto. Quebra, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Aí ela diz aqui assim ainda, vovozinha, que lábios aí tão arroxeados, é porque não vou poder nunca mais te beijar, minha neta. A avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão parados e fundos, tão fundos e parados neste rosto encovado e pálido. É porque já não estou te vendo, minha netinha. Nunca mais. A avó ainda gemeu. Percebe que as mesmas palavras que estavam no poema foram trazidas para cá, a mesma situação foi trazida para cá, só que foi encaixado na história que a gente conhecia da Chapeuzinho. Mas aqui é uma pessoa que, por exemplo, ela diz assim, olha, eu não consigo mais te abraçar. Abraçar e trazer para perto de si, ela não consegue mais trazer para perto de si aquela menina que ela era. Os lábios dela não são mais aqueles lábios de antes, né? Então eles estão o rosto está encovado, pálido, e ela termina dizendo assim, eu já não estou te vendo. Ela não consegue nem mais ver a menina que ela era, depois que ela faz a autoanálise, né? Depois que ela quebra essa inocência dela. Aí, por fim, e não menos importante, para a gente finalizar a história, Fita Verde mais se assustou, e como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Qual lobo? Não foi ela que foi atrás do lobo? Mas parece que ela encontrou, e agora ela tem a noção exata do perigo que representa esse lobo. E aí, é interessante que o narrador, filho da... que poderia ter dito assim, ele poderia ter construído aqui da seguinte forma, e tendo juízo pela primeira vez, ela gritou, não. Como se fosse. Como se fosse ter. Porque lembra que lá em cima, ela mesma resolveu escolher tomar o caminho de cá? Percebe? Eu imaginei uma velha conversando com sua neta. Agora fala uma velha conversando com ela mesma. Então, é isso. Fala, Ju, pode falar, meu amor. Altieri também não podia ser representado, né, como nesse momento que ela parou, olhou para dentro de si, conseguiu refletir ali sobre ela, esse vovozinho, eu tenho medo do lobo, seria uma reflexão meio que de insegurança mesmo, de não querer aceitar, transpassar ali para essa fase que ela tinha conseguido enxergar nesse momento. Poderia ser assim também? Concordo plenamente com você. Olha só, eu estou aqui conduzindo uma leitura, tentando conduzir uma leitura junto com vocês, e aí, enquanto eu estou falando, eu sei que vocês estão imaginando um monte de coisas, e provavelmente um monte de coisas que vocês imaginaram e que eu não falei, são leituras possíveis, tá? E a leitura da Ju aí está perfeita. Estou dizendo aqui que o fato de a gente fazer 1000 análises nesse texto aqui, esse texto não vai se esgotar. Ele tem 1000 possibilidades de análise, mas é preciso ser posto que ele não tem todas as possibilidades de análise. Por exemplo, se a Ju virasse aqui agora para mim e falasse assim, então aí agora ela olhou para si mesma e descobriu que ela estava grávida. Aí, vamos aceitar, porque todas as leituras são válidas. Não, a gente lê um texto para seguir as pistas deste texto. Esse texto aqui não faz nenhuma referência à gravidez. Então, essa leitura não seria possível. Então, um texto literário, ele está aberto para milhares de leituras, mas nem todas as leituras são possíveis.
Né? Então, quando você é cobrado, por exemplo, no vestibular, por uma análise de uma obra literária, aí as pessoas, mas se eu posso ter tantas leituras, por que existem questões erradas? Porque tem leituras que você não está autorizado a fazer, porque não há pistas do texto. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu tirei do texto, e não do que me contaram do texto, do que eu acho que o texto deveria ser. Né? A obra literária é aberta, mas não é escancarada, né, Bruno? Tem limites, né? Existe aí um limite que... Porque assim, e essa abertura da obra, ela foge, inclusive, do controle do autor. É assim que Guimarães Rosa baixasse aqui agora e falasse assim, opa! Tá tudo errado, não quer dizer isso. Você não disse o que o texto está dizendo. O que conta é o seu texto, amigo. Agora, vai embora. A gente não pergunta para o autor se ele pensou nisso. Ele escreveu isso. Então tá aí, tá posto, né? Mas a análise da Ju foi muito pertinente, tá? E aqui agora, para a gente finalizar, agora a gente vai ver quem matou a velha, quem não matou a velha. Vamos colocar assim, a velha é a própria Fita Verde. A minha pergunta é, ela morreu? Sim ou não, ela morreu? Obrigado, Anderson. Não. Obrigado, Anderson. O Anderson me fez um elogio tanto aí. Obrigado, querido. Ela morreu ou não morreu? Não fisicamente. Não uma velha senhora... Eu estou perguntando fisicamente. Fisicamente ela morreu? Não. Ela ter morrido é uma possibilidade. E aí a primeira leitura que vocês fizeram está correta, mas não é a única. Porque olha só, o que vocês falaram lá no início, e vocês estavam certos, mas eu quis sacanear vocês disseram que um corpo que de repente fica frio é um corpo que morre fisicamente. Está certo. Mesmo que vocês não tenham visto lá no início que a velha é ela mesma, mas sim, um corpo que de repente fica frio, ele é um corpo que morre. Esta é uma possibilidade de leitura. Mas quando vocês dizem que fisicamente ela não morreu, é porque existem outras formas de morte. Então, quando a Cecília Meirelles fala assim, eu não tinha esse coração que nem se mostra, uma forma de a gente morrer é a gente ficar frio e perder a capacidade de amar. Então, se o corpo de repente fica frio, pode ser a perda da capacidade de amar. É uma morte não física. Percebe? É outra possibilidade de leitura. Ou então, morre a menina Fita Verde. Nasce a mulher. É outra possibilidade. Ou então, vou dar uma outra leitura que eu gosto muito. A avó não estava mais lá. A avó não era o juízo? A avó era o juízo, não era? Se a avó não estava mais lá, mas demasiado ausente, quando o juízo está ausente, ou seja, quando você perde o juízo, o que acontece com você? Fica louco, né? É como eu vejo aí. Exatamente, fica louco. A Cíntia quer falar. Fala, Cíntia. Fala aí, Cíntia. Perdão. Eu acho que, além de ter essa questão da morte e tudo mais aqui, na verdade, aliás, a questão da morte, houve a morte da inocência também, eu acho que só aí que ela se deu conta que a inocência foi. É uma outra forma de morte. A morte da inocência. Perfeito, Cíntia. E aqui, pode falar, Ju. É a última vez, eu juro. Não, meu amor, por favor, participe quantas vezes você quiser. No caso, para mim, é exatamente isso. Seria essa morte, tanto da inocência, né, da Fita Verde, quanto também a falta desse juízo. Ela viu ali desvanecer o juízo e voltou, talvez, àquele estado de loucura, vamos dizer assim, mas não aquela loucura psicológica, né? Uma loucura de viver mesmo sem juízo, porque para mim, quando ela deu aquele tenho medo do lobo, seria um estalo de consciência, né? Que me parece que foi somente um estalo mesmo, porque logo após a avó já estava ali a óbito. Mas então veja só, se a gente analisar, Ju, que aqui ela teria ficado louca, né, a gente muda todo o texto. A gente estava fazendo agora uma análise sobre crescer e morrer, agora a gente passa a fazer uma análise sobre crescer e enlouquecer.
Então, o texto que tratava de morte passa a tratar de loucura. Mas a gente pode juntar as duas coisas, a louca que morreu também. Percebe? Então, é interessante a gente colocar, pontuar da seguinte forma. Se tratássemos aqui de um texto jornalístico, o texto seria muito bom se o jornalista conseguisse descrever os fatos tal qual eles aconteceram. O texto jornalístico, quanto mais próximo do real acontecido, melhor ele é. Portanto, um texto jornalístico cheio de lacunas não é um texto bom. Mas o texto literário, quanto mais ele trouxer lacunas e mais ele trouxer possibilidades de leitura, melhor ele vai ser. Um exemplo clássico que a gente tem na literatura brasileira é o texto do Machado de Assis, né? Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu? É o fato de haver um monte de lacunas naquele texto que vai fazer com que a gente nunca possa, de fato, responder essa pergunta, fazendo com que aquele texto seja eterno. Então, E aí, a melhor isso leitura faz um desse clássico, texto né? aqui... Oi, Bruno? E é isso que faz um clássico. É isso que faz o clássico. Os clássicos da literatura justamente são feitos dessas lacunas que são sempre preenchidas com novas aí, né? Isso, Diga aí, exatamente. Exatamente. Diga, Cíntia. Eu acho que isso tem sido uma tendência no cinema, inclusive, mas mais recente, porque no cinema mais antigo era muito raro. Do bom cinema, né? Esse tipo de coisa. Hoje, bom cinema. Tem aparecido muito, sim, tem aparecido muito. E as pessoas não estão habituadas a isso. Elas estão acostumadas a ter tudo pronto no filme. Sim, então, é uma arte que ainda tem muita resistência das pessoas conseguirem admirar e saborear, porque elas não têm essa compreensão de que quanto mais ela puder viajar ali, mais interessante seria. Só que as pessoas não querem, elas querem ver aquilo ali acontecendo. Não aconteceu? É uma coisa que eu não estava esperando. Então, não sabem ainda lidar com isso, e por isso estão com dificuldade de admirar essa arte que, no meu ver, pelo menos, né, é das mais interessantes que a gente tem, que é o que mais se aproxima com a literatura, que é super apaixonante, na minha opinião. Na verdade, para mim, o cinema não se aproxima da literatura. Para mim, o cinema é literatura. Né? São histórias que se entrelaçam, mas é muito interessante você falar isso, Cíntia, porque a gente, enquanto público de cinema, e sendo bombardeado pelo cinema hollywoodiano, a gente tem um padrão de expectativa dos filmes, que é aquela narrativa retilínea, começo, meio e fim. Se você reparar, todo filme dos grandes blockbusters, eles carregam um padrãozinho igual. Tem sempre final feliz, tem um par amoroso. Então tem toda a fórmula de Hollywood que foi empurrada goela abaixo da gente. Então tem muita obra cinematográfica que causa choque. Você pega filmes de diretores assim, que eles saem um pouco da linha, como Lars von Trier, que são filmes que te chocam, que mexem contigo assim como um grande livro faz. Aquilo que você lê e você tem aquele processo de catarse, né, que você sente ali, né? Tem filme que faz isso com você também, né? Ô, Bruno, como você tem um público aqui também de ensino médio e tal, eu acho que era interessante que você falasse sobre o que é o processo de catarse, para a gente poder finalizar isso aqui falando sobre isso, que eu acho que é muito importante, né? O processo de catarse que eu entendo é quando você, não só quando o texto te faz, mexe com as tuas emoções, né? Não só esse toque que aquela literatura pode te dar, mas quando você acaba, estou vivendo isso agora, gerando tudo. Pronto, ótimo, Ju. O que vocês estão sentindo aqui é o processo de catarse. A fazer esse mergulho no livro. E a catarse, ela pode ser o mais forte ou mais fraca, digamos assim, de acordo com a leitura que você fizer sobre o mesmo texto. Exatamente. Exemplo, a primeira vez que vocês leram o texto, vocês tiveram acesso a esse texto antes do nosso encontro de hoje. A primeira vez vocês tiveram um processo de catarse. Eu fiz questão de ler o texto aqui em voz alta junto com vocês. E é natural, como eu falei, eu acho que eu demonstrei, né? Eu conheço esse texto de trás para frente. Quando a gente conhece muito bem um texto, até a leitura da gente, ela é mais tranquila. A gente dá uma entonação, talvez, mais adequada. E aí vocês tiveram um processo de catarse assim que vocês me ouviram lendo, né? E aí, a gente faz uma leitura profunda do texto. E agora, no final desse processo, os sentimentos que a gente tem em torno deste texto, em torno da leitura que nós fizemos, são outros. Sendo um pouco pedante, eu falo com tranquilidade
que, se não todos, pelo menos a maioria de vocês, preferiram essa leitura mais profunda, concordam? Né? O texto não ficou bem mais interessante depois da leitura profunda? Com certeza. Altieri, desculpa, nem levantei a mão dessa vez, mas eu fiz uma leitura do texto, eu fiz uma pesquisa sobre o texto, e eu estou te falando que, assim, a sua leitura e até a leitura pensada em alguns trechos também das pessoas que estão participando aqui e tal, dão outras tantas visões. Então, eu acho que isso é que é tão saboroso na arte, né? A gente poder ter tudo isso e saber que tudo isso está dizendo respeito a só isso aqui, que na verdade é tudo isso aqui que a gente está comentando. A gente precisa entender, e aí, quando... Aí agora... Bruno, eu estou aqui na condição de quem não é professor dessa turma, eu posso falar coisas que você não pode falar. Fica à vontade. É nesse momento que a gente entende, quando a gente consegue... Porque o que acontece com a gente quando a gente tem um processo de catarse? Não é só que a gente vai para a cama mais feliz, é que a gente começa a pensar o mundo de uma forma um pouco mais diferente. Aí você joga isso para outro texto, para outro texto, para outro texto. Há 2.300 anos, os poetas foram expulsos da cidade perfeita. Estamos falando lá de Platão, né? Foram expulsos porque os poetas são perigosos, né? O que eu fiz aqui hoje foi falar sobre o texto, mas eu não sou poeta, eu não sei fazer poesia, eu não sei fazer o que o Guimarães faz, né? Aliás, fazer do jeito que ele faz, pouquíssimas pessoas no mundo fizeram, né? Na história da literatura mundial. Então, assim, quando a gente tem acesso a Guimarães Rosa, não só a Guimarães Rosa, tá? É só porque é o tema de hoje, né? Quando a gente tem acesso a esses caras, a gente começa a refrigerar o cérebro da gente, e mesmo que a gente nunca faça uma poesia, a gente tem absoluta condição de fazer uma análise do mundo de uma maneira muito mais profunda. É por isso que hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre fazer filmes, é por isso que hoje, por exemplo, nós temos um governo que impede que projetos possam ser financiados pelo governo para fazer filmes que provoquem a reflexão. Né? Quando nós temos um governo que determina, entre outras coisas, que a temática LGBTQIA+, não pode entrar como produção cinematográfica do país, mesmo que nós tenhamos artistas que façam isso. Isso é perigoso para um governo que quer ser autoritário. Porque quando a gente descobre que existem várias possibilidades de final, quando a gente sabe que existem lacunas para serem preenchidas e que a gente pode preencher essas lacunas através da nossa experiência de vida, esse governo autoritário não se mantém no poder. Né? Então, quando a gente traz a literatura como eu estou falando deste governo porque este é autoritário. Se fosse outro governo autoritário, a gente falaria dele também. Né? Então, quando a gente traz a literatura para a sala de aula, dizem que a gente está doutrinando, aí vem o meu lado militante, né? Quando dizem que a gente está doutrinando, é só porque a gente está conversando com os nossos alunos, explicando para eles que eles podem pensar. Eles podem pensar, inclusive, que este governo é bom para eles. Até isso eles podem pensar. Mas aí eu tenho várias possibilidades de lacunas a serem preenchidas. E a leitura, a literatura nos provoca isso. Então, acho que esse processo de crescimento que se dá com a catarse, ele é extremamente importante e a gente não pode abrir mão dele, né? Então, assim, estou falando isso aqui para ir finalizando, eu sei que já passamos um pouco do horário, né, Bruno? E eu queria ouvir a Juliane, que ela não falou no final das contas, eu queria ver as análises dela. Mas antes das análises dela, eu queria te agradecer demais a oportunidade de estar aqui com esse pessoal, tá? Que é isso, eu que agradeço a presença, Thierry, foi riquíssimo. Tá muito bom, tô gostando muito. Ju, estar. Sim, eu falei com a Ju aqui no privado, e ela falou que já foi tudo dito, né? Sim, já tá. Ela apareceu aí. Cadê você, Ju? Oi, tô aqui. É porque eu não tô vendo aqui as caras. Bom, é que na verdade a gente tava falando no privado, eu e Bruno aqui, que a gente aqui no projeto, né, a gente trocando figurinhas aqui, e aí ele mesmo disse, Ju, o tempo tá um pouco adiantado, a gente já tá indo aqui para 2 horas de evento, tem problema para você se
a gente encerrar só com a fala de Altieri mesmo, esse problema nenhum, foi super produtivo o momento. E a gente pode deixar, obviamente, teremos outros semestres e outras oportunidades, outras leituras, e a gente pode continuar. Até porque, se eu fosse tecer mais uma hipótese, mais uma teoria para reconstruir todos os passos, infinito, 2 horas, né? Então, seria, obviamente que para tecer uma consideração, né, eu ia precisar de um certo tempo. E acho que a gente já está bem... A gente já está bem contemplado por hoje, podemos deixar para outra oportunidade. E eu já queria deixar o convite aqui, eu não sabia que o Altieri estava tão envolvido com os estudos Guimarães Rosa. Eu lembro num conto que eu li na graduação, que esse conto me marcou, mais de 10 anos, que era o Meu Tio Irautê, né? Irautê. Cara, eu peguei esse texto para ler essa semana. Eu nunca li, você acredita? Eu ainda não li. Viu? Não, me disseram que ele é maravilhoso. Eu vou ficar calado essa semana. Porque você vai vir semestre que vem comentar esse conto. Beleza, faço isso sim. Me disseram maravilhas sobre ele. Me falaram maravilhas. O texto que a Juliana citou, a menina de lá, é outro que me encanta profundamente. Eu me emociono muito com aquele texto. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que ele é bom para a gente discutir pós-verdade. Sabe, como é que as coisas estão acontecendo no mundo, como é que as pessoas estão construindo narrativas. Ele é muito interessante para isso. Agora, toda vez que alguém fala a palavra narrativas, me vem à mente aquele senador governista. O problema, cara, é que os bolsonaristas, desculpa os bolsonaristas presentes, mas eu não respeito muito mesmo, não. É porque, assim, os bolsonaristas, eles assumiram para si a palavra narrativa e eles usam nos contextos mais errados possíveis. Eles colocam narrativas como tudo aquilo que você está falando, que para mim não tem validade alguma. Isso. Como eles questionam tudo, né, gente? Eles questionam até mesmo... Eles questionam a vacina, né, gente? Então, desculpa, não dá para respeitar, não. Deixa eu falar, bolsonarista não é quem votou em Bolsonaro, não, tá? Bolsonarista é quem está defendendo ele hoje. Depois que já descobriu que ele estava fazendo experiências nazistas, e você continua. Porque em 2018, talvez fosse uma esperança, né, gente? A gente quase perdoa, mas agora não perdoa mais, não. Não podia passar, né? Claro. Não, o militante é militante. Dia 2 estaremos todos nas ruas, né? Pelo menos eu estarei. Bom, queridos, brigadão mesmo, viu, Bruno? É isso, brigadão, Juliane. Muito obrigada pela oportunidade, meninos. Legal, Cíntia. Eu fiquei assim... Obrigado, Cíntia. Maravilhado, sabendo que tem pessoas fora do RN, eu achei isso incrível, assim, nem esperava que o clube pudesse ter tem e vai ter mais, porque eu estou divulgando vocês nos meus grupos de leitura fora da faculdade também. Pois ótimo, Cíntia, pois você vai se encher o saco comigo, manda mensagem para você divulgando os clubes de leitura. Tá mais. Quem quiser fazer essas, eu tenho feito essas discussões, eu agora estou virando TikToker. Moderno, né? Então, assim, eu tô virando TikTok. Quem quiser acompanhar, eu às vezes faço algumas discussões, algumas lives discutindo também literatura. Não só literatura, outros assuntos. É só procurar pelo meu nome mesmo no TikTok, que vocês encontram lá, e de vez em quando eu tô fazendo essas lives aí. E aí, se vocês quiserem entrar e discutir e tal, tá de boa, tá? A gente tá aberto a fazer todo tipo de discussão. E lá, sim, a gente pode falar do Bolsonaro. Tem ver essa quantidade de nomes de pessoas saindo, né? Talvez não tenha relação, o avançado da hora, né? Mas no outro. Pessoal, é muito prazer, viu, que eu encerro esse encontro de hoje. Assim, a gente vai dar uma parada agora, porque a gente está em final de módulo, né? Mas em novembro, quando retornar o calendário acadêmico, a gente vai voltar com o Clube do Livro. Vamos ver quantos encontros a gente vai ter de acordo com o calendário. Mas isso aí são sendo os próximos capítulos, mas vai continuar, né? Eu estou achando sensacional, estou gostando muito. Se foi uma coisa que eu imaginei que seria da maneira e foi assim totalmente diferente. Tá bem legal. Bem, algum comentário, pessoal? Alguma última fala? Obrigado, Anderson. O Anderson foi extremamente carinhoso comigo o tempo todo. O Anderson Obrigado, cara. É um dos mais fiéis aqui no clube, desde os primeiros encontros ele está aqui. Muito legal, Anderson, muito legal mesmo. E ele sempre faz intervenções valorosas, assim, ele tem um olho para a leitura. Isso é importantíssimo. A gente fica feliz de ver alunos assim. Oh?
Valeu, pessoal. Valeu, meus queridos aluninhos que vieram. Valeu, Ju. Obrigado, gente. Beijo, Obrigado. Tchau, tchau. Dia 2 estamos lá, Bruno. Dia 2 estamos lá. Certeza. Dia 2. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Fechando aqui a sala. Encerrar a gravação e...